nível de guerra te faz perder a guerra. Porque você vai dizer assim, ó, Deus falou para eu fazer um propósito tal. A pessoa vai dizer assim, tu é doido. Agora, amigo de verdade, quando tu fala, Deus falou, ele, opa, nem precisa continuar. Eu tô contigo nessa, eu tô orando nessa, eu tô jejuando nessa. Isso aqui é quem tá ligado com o céu. Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. Eles dizem pro rei, tu assinou. Aí o rei tenta ajudar Daniel e não ajuda. Por quê? Porque não tem como ajudar. Ele amava Daniel, mas não consegue achar recurso, ainda que fosse rei. Só que algo me chama a atenção, porque quando Deus quer, faz rei perder sono e o livro de crônicas aparecer para honrar alguém. Só que aqui, quem for da Bíblia entendeu. Aqui, o rei não encontra nada. E agora eu vou falar de você. Sabe quando você pede ajuda em oração para alguém? E você fala, ora por mim, eu preciso de ajuda. E esse alguém até ora, mas diz assim, olha, eu orei, só que a sua vida e o seu problema, só Deus. Vou te dar agora um conselho. Se você ouvir essa frase, pode ir para o shopping comprar o teu look de ação de graça. Porque Deus está dizendo, quando a terra não resolve mais, eu já comecei a preparar o cenário para dizer, a guerra é comigo. Quem vai resolver sou eu. Quem vai dar jeito sou eu. O rei não acha nada e Deus não deixa. Aí o rei diz assim, traz Daniel, olha o final. Leva Daniel para a cova. Quando estão indo para a cova, o rei diz assim, será que o teu Deus a quem tu continuamente serves pode te livrar dos leões? O texto diz que Daniel não responde nada, é lançado na cova. O rei dá uma ordem, peguem a pedra e fecha a cova. Quando a pedra é utilizada para fechar a cova, o rei sela com um anel. E é como se ele estivesse dizendo, a partir de hoje, quem está aqui, não se mete ali. Observe o cenário comigo. O cenário é Daniel na cova, uma pedra e os que se levantaram contra Daniel. Eu preciso te dizer uma coisa, e ainda que doa ouvir isso, você precisa aprender. A tua integridade vai arrancar pessoas do teu caminho. Se prepara. Sabe por quê, pastor? Tem gente aqui dizendo, o amigo que estava comigo não está mais. Pessoas que estavam comigo não estão mais. Pessoas que diziam, estamos juntos, não está mais. Pessoas que falavam, estou contigo, não está mais. E você está desesperado porque começaram a sumir. Deus está dizendo, tu não percebeu o cenário? Tem Daniel, uma pedra, e alguém que se levantou contra ele. Porém, essa pedra seleciona quem vai viver o livramento e quem não vai. Essa pedra seleciona quem vai e quem não vai. Aí eu entendo que quando eu sou íntegro e ando com Deus, porque Jesus é a pedra, eu preciso aprender, só vai andar comigo quem Jesus quer que ande comigo. Você não pegou. Você está dizendo, eu não aguento mais. Fulano estava e não está mais. Deus está dizendo, claro, porque quando você é fiel à minha presença, eu te apresento os meus amigos. Mas para que eu te apresente os meus amigos, eu preciso selecionar quem não tem tempo de devoção, de oração, quem não está no teu nível espiritual, para deixar do teu lado quem está no mesmo nível que você. A gente precisa entender isso. Andar com gente que não está no mesmo nível de guerra te faz perder a guerra. Porque você vai dizer assim, ó, Deus falou para eu fazer um propósito tal. A pessoa vai dizer assim, tu é doido. Agora, amigo de verdade, quando tu fala, Deus falou, ele, opa, nem precisa continuar. Eu tô contigo nessa, eu tô orando nessa, eu tô jejuando nessa. Isso aqui é quem tá ligado com o céu. Aí sabe o que acontece? O rei sai. O rei sai, a noite passa. Escute isso. De manhã, o rei volta. Quando ele volta dizendo, Daniel, será que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pode te livrar dos leões? Quando de repente, eu imagino aquele silêncio. Quando de repente de dentro da cova, uma voz ecoa dizendo, ó rei, vive para sempre. Porque o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Se tu entendesse o que está acontecendo aqui. A gente repete tanto esse versículo, pastora. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, que a gente não está entendendo o que está escrito aqui. Interpreta comigo agora. Porque foi por causa desse versículo que eu vim pregar.
O meu Deus enviou o seu. E esse anjo fechou a boca dos. Só tinha um leão? Não. Mas a Bíblia me diz que está no singular, não, está no plural. Quantos tinham, não sei, mas tinham leões. Agora, que anjo é esse? Que para livrar um crente, fecha a boca de... Não é um leão, igreja. O anjo não desceu para fechar a boca de um leão. Você precisa entender o que está acontecendo aqui, porque é o que acontece na nossa vida. Que anjo é esse? Liberado pelo céu, quando na verdade é Deus dizendo: desce e fecha e segura a boca dos leões. Eu vou te provar na Bíblia, porque primeiro eu preciso ser bíblica, depois na prática. Na Bíblia. Tem alguém de Bíblia aqui que gosta de Bíblia? Levante a mão. Quero ver agora. Está escrito assim, ó. Eu vou encerrar, pastor, meu tempo já foi, mas eu vou encerrar. Escute aqui, ó. O anjo do Senhor. Do mesmo jeito que está escrito o anjo do Senhor em Daniel, nós temos em Gênesis 16, versículo 7, a história de Agar. Agar era uma mulher que estava fugindo. Aí o texto diz que quando ela está fugindo, ela para numa fonte. Aí o anjo do Senhor, como está escrito em Daniel, aparece, se assenta com ela e diz para ela: Agar, de onde tu vens e para onde tu vais? Ela vai dizer: eu estou fugindo da minha senhora. Aí o anjo do Senhor vai dizer a ela: então tu volta e se conserta, porque eu multiplicarei a tua descendência de maneira que não poderá ser contada. Deixa eu te perguntar, anjo comum multiplica a descendência, igreja? Alto, e quem gosta de Bíblia responde: anjo comum multiplica a descendência? Só que a Bíblia diz em Êxodo 3 que Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, quando de repente ele pega as ovelhas, leva para a parte ocidental e sobe o monte. Quando ele está no monte, ele vai ver uma sarça que ardia, mas não se consumia. Como está escrito em Daniel, aparece assim, ó: mas o anjo do Senhor apareceu no meio da sarça e começou a conversar com Moisés e disse para ele: te enviarei a Faraó para que tu libertes o meu povo. Aí Moisés vai dizer: quem sou eu para ir? E se eu for, o que eu digo ao teu respeito? O anjo do Senhor responde a ele dizendo: apenas diga que eu sou. Eu pergunto a você: anjo comum diz que é? Que anjo é esse? Anjo comum diz que é? Não, porque só em João nós temos 7 confirmações a respeito do eu sou. João 6,35, eu sou o pão da vida. 8,12, a luz do mundo. 10,7, a porta das ovelhas. 10,11, o bom pastor. 11,25, a ressurreição e a vida. 14,6, o caminho, a verdade e a vida. 15,1, eu sou a videira verdadeira. Que anjo é esse? Pelo amor de Deus, se tu não começou a entender ainda, que anjo é esse? Que anjo é esse? Juízes capítulo 13, nós temos a história de Sansão. Sansão vem de um ventre de onde não se podia gerar uma vida. A sua mãe era estéril. Só que o texto diz: o anjo do Senhor apareceu e disse para ela: tu vais gerar. Então tu se separa, porque o menino vai ser nazireu, separado. Aí o texto diz que ela conta para o marido, Manoá. E quando o Manoá escuta, ele vai dizer: quero ver esse anjo, quero conversar com esse anjo. Aí o anjo do Senhor se apresenta para Manoá. E o texto diz que Manoá vai fazer uma pergunta para o anjo, porque Manoá é aquele crente de coragem. Aí Manoá olha para o anjo do Senhor e diz assim: qual é o teu nome? Escute isso agora. O texto diz que o anjo do Senhor responde dizendo: por que perguntas o meu nome? Senão maravilhoso. Se tu não der glória agora, Isaías capítulo 9, versículo 6. Mas um menino nos nasceu, e um filho nos foi dado, e o governo está acima dos seus ombros, e o seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Que anjo é esse, igreja? Que anjo é esse? Que anjo é esse que te guarda? Que anjo é esse que te cuida? Que anjo é esse? Tudo bem? Falamos da Bíblia. Vamos para a prática e eu encerro. Na prática,
Você sabia que os leões não seguem a mesma hierarquia que os seres humanos? O texto diz que tinham leões na cena. Só que Daniel era a comida da noite, a refeição do dia. E os leões não comeram, pastor. E eu pergunto a você, por quê? Carol, talvez Daniel tinha cheiro de azeite. Eu não sei, eu não cheirei Daniel. Mas uma coisa é certa: os leões não comeram naquela noite. Por quê? Eu disse a você que estava no plural, tinham leões. Porque os leões da terra, eles andam em bando. E a hierarquia é diferenciada porque quando chega comida para esse bando, você sabia que os leões não saem atacando? Porque a hierarquia é o seguinte: existe um grupo dividido, que é: o bando de leões é composto por leõezinhos, leoas, alguns leões e um líder. Então, ninguém toca na comida enquanto o líder não autorizar. Carol, isso é heresia. Não, isso aqui é Bíblia. Eu pergunto, por que os leões não comeram aquela noite? Só tem uma resposta, e está em Apocalipse capítulo 5, versículo 5. Mas um dos anciãos me disse: não chores, porque o leão da tribo de Judá venceu para abrir e desatar os 7 selos. Ninguém toca enquanto ele não deixa. Sabe por que você teve aquele livramento? Tinha gente aqui que era para estar morto. Sabe por que tu não morreu? Porque o leão da tribo de Judá disse: não toca nela, não toca nele, não mexe nela, não mexe na casa dele. Você tem que saber com quem você anda. Só que é o seguinte: se Jesus é o leão e ele é o noivo da igreja, a igreja só pode ser uma leoa. Diga, leoa. E olha aqui, se somos leoas, igreja, nós precisamos entender que tem regra no bando. E a primeira coisa que eu aprendo com as leoas é o seguinte: se uma leoa, pastor, está suja, você sabia que as outras leoas não fazem um grupo no WhatsApp e nem seguem um site de fofoca gospel? Deixa eu te contar uma coisa, isso não está na Bíblia. Crente segue o que a Bíblia diz. Se não está na Bíblia, tem alguma coisa errada. E eu não estou nem aí se está sendo gravado, filmado. Tem gente que está dizendo, eu não estou nem aí. Eu não sigo o site de fofoca gospel, porque crente não foi chamado para propagar fofoca. Crente foi chamado para propagar evangelho. A gente propaga a Bíblia, a gente prega a Bíblia, a gente anuncia a Bíblia, a gente grita a Bíblia, a gente levanta a Bíblia. Isso é ser crente. A gente precisa entender. Estávamos em Roma semana passada. Um monte de coisa bonita. Mas se tinha algo mais bonito que eu estava na bolsa, era isso aqui. Eu mexia na Bíblia e falava: Deus, é tudo bem legal, mas não é mais bonito que a tua palavra. Carol, você está com 2 Bíblias no altar. Eu não posso me esquecer que eu preciso estar na Bíblia, andar com a Bíblia, falar com a Bíblia, conversar com a Bíblia, estar na Bíblia. Mas sabe o que acontece? Elas não fazem um grupo. Sabe o que elas fazem? Vem o bando de leoas. A leoa suja está ali. Vem o bando de leoas. Ou com a pata, ou com a boca, elas limpam a sujeira da leoa suja. Quer ver? Caiu, Carol. Cantava, mas caiu. Pregava, mas caiu. Tocava, mas caiu. Aí sabe o que a igreja vai fazer? Então a gente ora por você, a gente jejua por você, a gente tira tempo para orar com você. Eu não sei se você está entendendo, mas o evangelho não propaga vergonha. O evangelho propaga cura, libertação em Jesus Cristo. É isso que a igreja faz. Você nunca vai me ver sentado numa mesa propagando vergonha e escândalo de ninguém. A igreja limpa, a igreja
pede ajuda. Se não quer mais, se não quer viver mais com Deus, a gente entrega para Deus. Mas a gente não perde tempo propagando nada de errado. As leoas limpam. Outra coisa, você sabia que quem caça não é o leão? Leão protege. Quem caça? Você está preocupado, Carol? Já deu tempo aqui, ó. Tá na hora de eu ir embora. Tá preocupado com o quê? Se enquanto o leão guarda e protege a tua casa, ele disse: te levei para tu ir caçar. Deixa que a tua casa eu guardo. E eu já vou encerrar. Sabe o que acontece? Elas vão caçar e é dividido. Leoas mais novas na frente, leoas mais experientes atrás. Quando elas avistam a presa, leoas mais novas param, porque quem ataca é quem está atrás. Sabe o que a minha geração precisa aprender? Eu sei que com a juventude dá força. Eu sei que hoje Deus está levantando uma geração que prega como ninguém, canta como ninguém, profetiza como ninguém, é cheio como ninguém. Mas a gente precisa entender que no reino tem hierarquia. E a gente só está aqui porque teve gente que abriu o caminho atrás. Então por isso, juventude, tem pastor, tem missionário, tem evangelista. A gente precisa respeitar a liderança. Só que aí eu também entendo que quem está atrás tem que estar disposto a ensinar, porque tem uma geração na frente dizendo como é que faz. Ensina que a gente quer fazer. Então é por isso que Deus faz pregador com cantor, com instrumentista. A minha leoa está me ajudando aqui. Sabe por quê? Porque se uma leoa não der conta, a outra dá. Você não entendeu? Se ela não dá, ela dá. Se ela não dá, ela dá. Se ela não dá, ela dá. E se ela não dá, ele dá. E se ele não dá, ele pega aqui, você pega aí. Mas a gente não sai daqui com fome. Hoje a presa não sai do lugar. A gente pega. E olha agora. Uma leoa tem uma criança, um filhote. Sabe o que ela faz? Ela protege o filhote. Por quê? Porque um bando de hienas sempre sabe que uma leoa acabou de gerar. E eu tenho mães e pais aqui. E eu vou te ensinar por que você é uma leoa. Ela protege a criança. E quando ela protege a criança, você acha que ela sai para ir discutir com quem está vindo matar? Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque quando você gera algo, sempre tem um bando de hienas dizendo: vamos matar agora porque ainda é pequeno. E se a gente matar agora, amanhã não cresce para reinar sobre nós. É por isso tanta afronta contra a tua casa. Mas quando ela entende que o que ela gerou é muito forte, ela não sai para discutir, ela entra em posição de ataque. E é aqui que eu encerro a minha mensagem. Não adianta. Se o inimigo começar a rodear a tua casa, você precisa entrar em posição de ataque. E sabe como que é a posição de ataque de uma leoa? Ela se curva e os joelhos dela até batem no chão. E quando ela entra em posição, pastora, é como se ela estivesse dizendo assim: tenta entrar na minha casa. Se você entendesse o que eu estou fazendo, se você entendesse isso daqui, é como se ela dissesse para a afronta, para o inferno. Ela está dizendo: tenta mexer na minha casa, tenta mexer nas minhas finanças, tenta mexer nos meus filhos, tenta mexer no meu ministério. Isso aqui é leoa. Aí escuta, quando ela entra em posição de ataque, ela faz mais uma coisa. E a segunda coisa, ela faz o quê? Ela ruge. Diga para quem está do seu lado: para de reclamar, começa a rugir. Mais alto, diga: começa a rugir. Quando ela ruge, o rugido de uma leoa vai até 8 quilômetros de distância e paralisa a presa por 8 segundos. Já pode subir aqui, pastor. Quando ela ruge, os inimigos que estão vindo, eles estão vindo assim: eu vou matar. Mas de repente, quando ela ruge, eles param. Não conseguem mais andar, porque é como se eles estivessem dizendo: tem leoa dentro da casa. Se tem leoa dentro da casa, não vai dar para entrar naquele lugar. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque hoje, quando tu chegar em casa e mais uma vez o inimigo tentar rodear a tua casa, tu vai soltar um rugido de oração naquele lugar. E quando tu dobrar o teu joelho e começar a orar, o inimigo vai dizer: não vai dar para